Queridos, Martinho Lutero, ele tem um pensamento muito importante com respeito à Bíblia Sagrada. Ele disse realmente, a Bíblia, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Martinho Lutero ainda disse que a Bíblia é um dos maiores milagres que cada cristão tem em sua casa. Queridos, vamos fazer uso deste milagre. Vamos examinar este milagre, vamos nos alimentar dessa folha da árvore da vida. Um outro pensamento diz o seguinte: a Bíblia é entre os livros aquilo que Cristo é entre os homens. A Bíblia é entre os livros aquilo que Cristo é entre os homens. Ou seja, não existe livro mais importante, mais maravilhoso para transformar do que a Bíblia. Ainda outro pensamento diz assim: as Escrituras jamais foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas as Escrituras foram dadas para transformar vidas. Por isso que nesses últimos dias, Satanás ele vai odiar novamente o povo da Bíblia. Por isso que nesses últimos dias, Satanás ele vai perseguir o povo que acredita na Bíblia. E já tem países hoje, vários, que já estão perseguindo as pessoas que estão dedicando tempo à palavra de Deus. Então, queridos, eu quero que você saiba que a Bíblia Sagrada, ela apresenta para você e para mim um tesouro. A Bíblia Sagrada apresenta um tesouro de valor inimaginável. A Bíblia Sagrada apresenta para você e para mim o que está aguardando você e eu, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nunca subiu ao coração do ser humano. É aquilo que a Bíblia apresenta que existe guardado. Queridos, há um tesouro esperando por nós. Esse tesouro está aqui dentro. Esse tesouro está na pessoa de Cristo. Quando vocês e eu nos apaixonarmos pela Bíblia, pela leitura, pelo exame da palavra de Deus, nos apaixonarmos por Jesus, nós não vamos conseguir falar outra coisa. Nós vamos exaltar Jesus em tudo que nós formos fazer, perante os nossos amigos, perante os nossos vizinhos, usando o nosso celular. Queridos, não tem jeito, nós vamos nos apaixonar cada vez mais por Jesus, porque Jesus é o nosso tesouro, e o tesouro que Ele deixou aqui na terra é a sua palavra. Eu te pergunto, amiga, meu irmão, minha irmã, você quer fazer dessa palavra o seu tesouro até a morte? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque hoje nós já estamos vendo algumas manifestações de pessoas que odeiam este livro, odeiam os seguidores deste livro, e sabe o que eles estão fazendo? Montões de Bíblias e colocando fogo. Eles não estão afrontando o ser humano, eles não estão afrontando os cristãos, eles estão afrontando Deus, queridos. Tem pessoas que estão pegando a Bíblia e queimando. Pessoas que estão rasgando a palavra de Deus para demonstrar, não confio neste Deus. Queridos, eu tremo por essas pessoas. Sabem por quê? Porque uma pessoa que tem coragem de pegar uma Bíblia e queimá-la, tem coragem de pegar e cortar o pescoço de um cristão que acredita na Bíblia. Então, queridos, é o Espírito Santo de Deus que está evitando que este ódio dessas pessoas caiam sobre nós. Mas vai chegar um momento em que Deus vai ter que liberar os anjos. Os anjos vão ter que soltar os ventos. E aí vai haver perseguição. Hoje, queridos, muitas pessoas ainda serão mortas por causa da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em Apocalipse, você vai ver que a Bíblia é tão importante, mas tão importante, que Deus está hoje segurando os ventos, Deus está tendo paciência, até mesmo com as pessoas que estão queimando a Bíblia, até mesmo com as pessoas que estão fazendo leis no Senado, leis em supremos tribunais, para banir a Bíblia, para banir os cristãos de terem voz, de terem direito, de defenderem a palavra de Deus. Queridos, isso é só o começo daquilo que Satanás vai aprontar quando o Espírito Santo de Deus acabar de se retirar do planeta Terra. Aí, os seres humanos que não estiverem, queridos, não teremos meio termo, não teremos três caminhos, não. Nós, quando o Espírito Santo for retirado, quando os anjos soltarem os ventos, nós só teremos duas classes de pessoas. As pessoas dirigidas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, e as pessoas dirigidas pelo diabo e seus anjos. Queridos, preste atenção, Satanás, a pessoa que não dedica a vida à palavra de Deus, Satanás vai conectar a mente dessas pessoas com a mente dele. Por isso que vocês e eu temos que estar preparados para observarmos
várias aberrações, várias coisas inexplicáveis, vários crimes terríveis, várias destruições de vidas. Queridos, Satanás, ele vai dominar a mente das pessoas que não estão sendo dominadas pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, para você e para mim, em Apocalipse, no capítulo 6, abra sua Bíblia aqui, em Apocalipse capítulo 6, Deus, ele está suportando a impiedade dos ímpios, Deus, ele está suportando a maldade das pessoas, mas existe um juiz, existe um legislador. Aqueles mártires do passado, crianças pequenas, crianças de peito, jovens, adolescentes, moças, alguns foram queimados, alguns foram jogados para os leões comerem, alguns foram cerrados, outros foram trucidados, quebrados, estirados no poste. Queridos, preste atenção no seguinte, Deus, ele está guardando até hoje, desde o crime, quando Caim foi lá e matou Abel. O sangue de Abel, hoje, o sangue dos mártires do passado, estão sendo reservados. O Apocalipse faz uma simbologia, como se fossem os mártires vivos debaixo do altar. Não, é só um símbolo. É Deus falando o seguinte, olha, eu sei do primeiro assassinato até o último. Eu sei onde os meus filhos derramaram sangue. Eu sei onde eles foram crucificados, eu sei onde eles foram queimados, eu sei onde eles foram perseguidos, eu sei onde eles foram entupidos nas rochas e sendo colocado fogo ali para eles morrerem asfixiados. Deus, ele sabe tudo o que acontece com todos os filhos e ele está, por enquanto, ele está retendo a sua ira, mas a ira de Deus será derramada sobre cada ímpio, cada pessoa que prejudicou de alguma forma um filho de Deus. Olha o simbolismo que ele diz aqui em Apocalipse capítulo 6, no quinto selo, aqui a partir do versículo 9. Olha o que ele diz aqui, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, ou seja, representa o quê? As vidas daquelas pessoas que foram decapitadas, daquelas pessoas, os mártires que foram mortos por amor a Cristo. Por que eles foram mortos? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa de quê? O que está dizendo aí na sua Bíblia? Por causa da palavra de Deus. Eles foram mortos, queridos. Eles sofreram perseguições por causa de quê? Da palavra de Deus. Mas em meio à escolha entre a Bíblia e a sua vida, eles preferiram crer na Bíblia e perder a sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vocês entendem? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, por minha causa, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, os mártires que morreram, eles sustentaram, olha, nós acreditamos na palavra, nós escolhemos morrer pela palavra, vocês podem acender as piras, vocês podem acender a lenha, vocês podem pegar e colocar fogo. Nós preferimos morrer, mas nós não vamos abandonar Deus. Nós preferimos sofrer, mas nós não vamos abandonar a palavra de Deus, porque ela entrou no nosso coração com uma sementinha e ela agora está arraigada na palavra de Deus. Queridos, os mártires só morreram por causa da palavra de Deus porque eles tinham a palavra de Deus arraigada na sua vida. Eu pergunto para você, será que vocês e eu estamos tirando o tempo necessário para arraigar a palavra de Deus na nossa vida também? Olha o que a Bíblia diz ainda, continua, no versículo 10, esses mártires, o simbolismo é como se eles estivessem clamando por justiça. Desde Abel, que está clamando, o primeiro que foi assassinado, olha o que está dizendo no versículo 10, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha como se fossem os mártires dizendo, Senhor, os ímpios ainda hoje estão sendo impunes, eles estão matando, eles estão queimando a Bíblia, eles estão afrontando a ti, e até quando o Senhor não vai fazer nada? Queridos, Deus, ele está se guardando, Deus, ele está se preservando, mas a Bíblia Sagrada diz, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, ai daquele que experimentar a fúria da ira de Deus sem mistura de misericórdia, ai daquele. Queridos, hoje o mundo está fazendo um grande conluio, um grande complô para exterminar do planeta Terra Deus,
para exterminar do planeta Terra os seguidores de Deus, para acabar com um livro chamado Bíblia Sagrada. Mas essas pessoas, se não se arrependerem, experimentarão a ira de Deus. Beberão sem mistura de misericórdia. Queridos, o coração de Cristo Jesus explodiu, ele não aguentou. Entendeu? Ele explodiu ali na cruz do Calvário, queridos, de uma maneira inimaginável. Queridos, a dor que o ímpio vai sentir será a mesma dor que Jesus sentiu na cruz para salvá-lo, e eles não quiseram. Hoje, tem filhos que brincam, tem esposo, esposa que brincam com a palavra de Deus. Eu não acredito, eu não confio, qualquer homem pode escrever. Ficam zombando da palavra de Deus, zombando de quem crê na palavra de Deus. Eu digo para você, queridos, não importa a zombaria, não importa o que você vai sofrer por amor à palavra de Deus, por amor à Bíblia, não importa, aguente firme. Por quê? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Olha o versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles o foram. Queridos, pode ser que alguns de nós seremos mortos por amor à palavra de Deus, para inteirar o número dos conservos. Mas eu digo uma coisa para você, queridos. Eles podem matar o corpo e fazer com que o nosso coração deixe de bater, nós vamos parar de respirar, mas o nosso fôlego de vida volta para Deus. E um dia, Deus ele vai devolver o nosso fôlego de vida. Com o fôlego de vida, ele vai devolver, ele vai nos tornar imortais. Vocês entendem? Pode ser que algum dos familiares nossos tenham que descansar, quem sabe devido a um câncer, devido a uma enfermidade, devido a um acidente, devido a alguma coisa assim estranha que vai acontecer. Pode ser que alguns ainda tenham que descansar, mas eu digo para você o seguinte, eles irão ressuscitar. Eles irão ressuscitar. Por quê? Porque Deus não vai se esquecer da rua, do número da sepultura, onde estão enterrados os seus filhos. Eles voltarão à vida, eles voltarão da terra do inimigo. Essa é a promessa de Deus, queridos, para você e para mim. Hoje é o momento de nós nos dedicarmos a Deus de uma tal maneira, dedicarmos a palavra dele de tal maneira, por quê? Porque a palavra de Deus não são palavras mortas, por isso que o diabo odeia a Bíblia. Odeia a Bíblia, ele estuda a Bíblia para contradizer você e eu. Nesses últimos dias da história da humanidade, muitas vezes você vai entabular diálogo, não é com ser humano, é com um anjo mau que se transfigurou em ser humano para conversar com você, para tentar dissuadir da sua mente a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, queridos, olha o que o próprio Deus diz da Bíblia. Olha o que o próprio Deus diz. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 23. Olha o que está dizendo aí na sua Bíblia. Jeremias capítulo 23, no versículo 29. Abra aí. Eu leio assim, queridos. Jeremias 23, 29. O próprio Deus dizendo, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Queridos, a palavra de Deus, quando nós estudamos com alguém, com um amigo, com uma amiga, com um parente, não tem como, queridos, a transformação vem, a mudança vem, a vida espiritual vem. Por quê? Porque a palavra de Deus é fogo, ela esmiuça, ela penetra, ela divide juntas e medulas. Queridos, a Bíblia diz o seguinte, hoje tem pessoas queimando a Bíblia, hoje tem cristãos cristãos de nome, que tem vergonha da Bíblia, vergonha de carregar a Bíblia, vergonha de dizer que é cristão, vergonha dos seus amigos começarem a zombar dele. Queridos, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus ele é cortante. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim, toda a palavra, não é uma parte da palavra, como alguns evangélicos têm dito constantemente, não, o Velho Testamento já nós não estamos mais no Velho Testamento, nós estamos hoje no Novo Testamento, ou seja, manda eles construírem uma casa só com as paredes e com o telhado sem base, entendeu? Vê se eles conseguem.
Queridos, olha o que diz Provérbios, ó. Provérbios 35 e 6 diz assim, olha, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. O versículo 6, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado o quê? Mentiroso. Queridos, ó, Isaías no capítulo 40, no versículo 8, olha o que diz a Bíblia, não é o pastor. Ó, Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Queridos, vale a pena confiarmos na Bíblia. Queridos, Deus, ele fala da sua palavra de uma maneira tão assim, incisiva. Por quê? Porque a Bíblia é um milagre. A Bíblia é um tesouro. A Bíblia é o melhor bem que Deus poderia deixar aqui no planeta Terra, é a Bíblia Sagrada. Queridos, quanto tempo você está passando examinando a palavra de Deus? Olha como é que isso é sério, queridos. Olha o que Apocalipse capítulo 22 diz. Ó, Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 22. Olha o que Deus, o próprio Deus fala da sua própria palavra. Ó, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Olha o tanto que é sério essa questão de Bíblia e que as pessoas hoje estão queimando, estão desprezando. Queridos, ai deles. Olha o que a Bíblia diz. Ó, Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Queridos, hoje tem Bíblias, se você não prestar bem atenção, você pode comprar uma Bíblia que está totalmente modificada. Hoje tem Bíblias modificadas, hoje tem Bíblias que está faltando, assim, capítulos inteiros, eles modificaram tudo. Queridos, essas pessoas que modificam, essas pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, vão sofrer muito, vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, queridos, quando Jesus esteve aqui no planeta Terra, Jesus, ele afirmou, Jesus é Deus. Quando você lê quando você abre a palavra de Deus, você tem que compreender que cada palavra, cada frase que você lê, Deus permitiu que estivesse lá para, de alguma forma, transformar a sua vida e a minha vida. O próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou o diabo no deserto usando o quê? Simplesmente a palavra que ele havia entesourado no seu coração. A sua mãe, desde pequenininho, a sua mãe instruindo nas sagradas letras. Entenderam? Ele tirava tempo ali no serviço de carpintaria, ele ia para as montanhas. Eu imagino assim, Jesus com 13, 14, 15, 16 anos, ele, todo final de tarde, toda madrugada, ele estava ali com a Bíblia, entesourando a palavra, se preparando. Por quê? Porque seria a arma que ele iria enfrentar o príncipe das trevas. Eu pergunto para você, será que a nossa arma hoje é diferente da arma que Jesus usou? Não, queridos. Nós precisamos hoje compreender, entender, examinar a palavra de Deus. Para quê? Para que quando a nossa fé for questionada, vocês e eu vamos ter que responder pela razão da fé que existe em nossa vida. Por que eu creio dessa forma? Nós vamos ter que responder pela Bíblia. E olha, queridos, o negócio é tão sério que Jesus Cristo, ele diz, olha aqui, Lucas capítulo 9, olha como é que o negócio é sério. Ó, o próprio Deus que esteve aqui em Cristo, ele disse, Lucas capítulo 9, olha o versículo 26, ele diz assim, ó, Lucas 9, 26, porque qualquer que de mim, olha o que Jesus disse, porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Queridos, preste atenção, Jesus disse, não se envergonhe da minha palavra, não se envergonhe de ser meu discípulo, não se envergonhe de ser minha discípula, não se envergonhe de ser a minha seguidora, não temas, queridos, nós vamos sofrer por amor à palavra? Vamos. Tem pessoas que estão perdendo o seu emprego por causa da palavra? Tem. Mas, queridos,
Deus, ele recompensa você e eu, se nós nos mantivermos firmes através da palavra. Eu vou afirmar uma coisa que pode parecer assim até uma coisa arrogante, mas não é. Queridos, um cristão com a Bíblia na mão, ele pode dizer que a maioria está errada, quando eles estão fora do livro chamado Bíblia Sagrada. Você entende? Por quê? Porque Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele estava ali conversando com os sacerdotes no templo, e Jesus simplesmente citava a Bíblia, e eles ficavam de boca aberta. Como uma criança de 12 anos está fazendo perguntas da Bíblia que nós não estamos sabendo responder. Queridos, eles queriam ficar com Jesus ali no templo para que eles pudessem influenciar a mente deles, mas na verdade eles estavam bebendo da água pura que Jesus com 12 aninhos estava ensinando para eles. Olha a importância da Bíblia, olha a importância de guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Jesus com 12 anos ele conversou, por isso que Satanás não pôde destruir Jesus. Por quê? Porque Jesus o enfrentou com a palavra. Cada tentação, cada pergunta, cada acusação, Jesus respondia com está escrito. E hoje, nesses momentos finais da história da humanidade, queridos, uns 2 ou 3 meses atrás, eu estou falando de 2 ou 3 meses atrás, um dos nossos irmãos lá no Rio de Janeiro, aqui perto, Angra, queridos, só para vocês terem uma pálida ideia, um irmão, ele tinha um amigo muito chegado, que era pastor de uma igreja assembleia. Aí esse irmão levantou um dia, ali ele foi andar ali perto da praia e encontrou esse amigo. Aí ele falou, esse nosso irmão, iluminado pelo Espírito Santo, esse nosso irmão falou para esse seu amigo assim, amigo, você tem a sua igreja lá, você ouve a Novo Tempo, que aquele pastor ouvia a Novo Tempo. Tem vários pastores que estão ouvindo a Novo Tempo. Uns para tentar encontrar falhas, erros, para questionar. Outros porque estão bebendo uma água limpa e estão também tomando a decisão de serem de Cristo de verdade e guardarem o sábado, terem uma mudança de vida e passarem a fazer parte do povo de Deus. Dezenas de pastores estão vindo. Aí esse camarada falou para o amigo dele assim, que era pastor, falou assim, você não aceita, você assiste a Novo Tempo, você gosta, o pastor disse, gosto. Você permitiria que eu fizesse uma série evangelística na sua igreja, só com base na Bíblia, igual a Novo Tempo faz? O pastor falou assim, vou conversar com os irmãos e você vai. Aí o pastor conversou com os irmãos, eles gostaram da ideia, aí eles foram, esse nosso irmão foi e chamou alguns irmãos da igreja e foram lá, uma igreja de uns 40, 45 membros, no máximo 50 membros, aí eles começaram lá, estudando a Bíblia, e todas as séries de evangelística ali sobre o dom de línguas, sobre alimentação, sobre profecia, sobre a estátua de Nabucodonosor, estudou tudo, queridos, sobre Êxodo 20, estudou tudo. No final, queridos, o irmão, aquele pastor, falou para o irmão, olha, mas se está tudo na Bíblia, ele falou para a igreja dele, o que vocês acham? Pastor, nós temos que seguir. Aí esse nosso irmão acabou o evangelismo, o pastor deles continuou estudando a Bíblia, e depois o pastor chamou esse irmão e falou o seguinte, olha, tem como a gente trocar a placa da igreja? Nós vamos tirar essa placa e vamos colocar a placa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, agora, parece que o mês passado, estavam ali as pessoas da associação para mudarem a placa e para direcionarem aqueles membros. A maior parte deles passaram para o povo da aliança, o povo do concerto, o povo remanescente, o povo adventista do sétimo dia. Entenderam? Por quê? Por causa daquele irmão que foi lá estudar? Não, querido, por causa do poder da palavra. Aquele irmão foi um instrumento, mas o que causou a transformação naquele pastor evangélico e naqueles membros, na igreja toda, foi o poder da palavra, que é fogo, é transformadora. Queridos, só para vocês terem uma pálida ideia, a Bíblia em Hebreus capítulo 4, olha o que diz Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, é através da palavra que nós acreditamos no que nós acreditamos. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim, ó, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Queridos, por que nós acreditamos em um Deus criador e nós não somos evolucionistas? Nós não acreditamos que viemos do macaco, porque a fé foi despertada em você e em mim através da palavra. Através de ouvir a palavra, de ler a palavra, de examinar a palavra, suscitou fé em você. Hoje eu estou falando para muitas pessoas que também vão preferir o sofrimento, a perseguição, a angústia, mas não vão abandonar a palavra. Não vão abandonar o conhecimento, essa semente que está arraigada dentro do coração. Queridos, eu oro a Deus para que Deus me dê o privilégio, se for necessário, escolher morrer do que abandonar a palavra. Escolher sofrer, seja o que for, mas não abandonar a palavra. Entenderam? Então, eu digo para vocês, queridos, ó, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Tem as piores provações que você vai sofrer, que você vai enfrentar, será, muitas vezes, um irmão da igreja, um irmão, entre aspas, um irmão Judas dentro da igreja, que vai chegar para você e falar assim, olha, eu estou descobrindo uma nova doutrina aqui. Eu estou descobrindo isso, eu estou descobrindo aquilo. Ó, mas não conta para o pastor não, tá? Vamos estudar só nós aqui. Queridos, tem pessoas hoje saindo da igreja porque estão dando ouvidos a irmãos que eram aparentemente muito cristãos, estão saindo da igreja, tem pessoas saindo também. Queridos, Satanás é astuto. Satanás é astuto. Ele vai fazer o possível e o impossível para nós não permanecermos na doutrina que nós aprendemos através da palavra. Por quê? Porque ele sabe que se nós sairmos, nós vamos ficar como as ondas do mar, nós não vamos mais ter paz, vamos ficar de um lado para outro. E muitos, queridos, muitos cristãos que saíram, muitos adventistas do sétimo dia que saíram, perderam a chance que Deus deu para eles de serem preparados para a eternidade, saíram e o orgulho, Satanás colocou no ouvido deles, olha, não volta mais não. Não volta mais não, porque eles vão zombar de você. Eles vão te maltratar. E muitas pessoas preferem morrer na lama, na lona, do que voltar para os braços do Pai, igual o filho pródigo voltou. Queridos, quando a Bíblia, a palavra disse que pela fé nós entendemos que tudo o que existe veio à existência por causa da palavra de Deus. Deus falou, haja e ouve. Deus falou, venha e apareceu. Queridos, é através da palavra que nós temos propósito na vida. Sem a palavra, sem essa folha da árvore da vida, nós não somos nada, não vamos a lugar nenhum e não conseguimos absolutamente nada. Queridos, só para vocês terem uma ideia, ó, o próprio Jesus Cristo, ele diz o seguinte, o próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, disse aqui em 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim, olha, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele, e aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Queridos amigos, isto é ser praticante da palavra. E a própria palavra diz para você e para mim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, Tiago 1,22 disse, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Queridos, quando a palavra de Deus nos manda amar os nossos inimigos, é porque há saúde nisto. Quando a palavra de Deus fala para nós perdoarmos os nossos inimigos, orarmos por aquelas pessoas que nos perseguem, há vida nisso, há saúde nisto. Não questione. Não, tem pessoas que fecham o coração e dizem o seguinte, não, mas é muito difícil, eu não consigo e tal. Queridos, joelhos no chão, Bíblia na mão e Jesus no coração. Dar a outra face, é virar a outra face. É falar, não, eu reconheci, olha, eu tomei uma atitude errada, eu pisei na bola mesmo, olha, eu fiz isso consciente, olha, me perdoa, olha, vamos recomeçar, olha, vamos... Queridos, é aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes nós só sentimos falta de alguma coisa quando nós não temos mais. A porta da graça ainda está aberta.
Deus está dando chance para você e para mim, para fazermos o quê? Para nos dedicarmos à palavra. Para termos a nossa vida transformados pela palavra. É a palavra de Deus, queridos, que vai ser a base para nós não nos apostatarmos. Deus hoje, queridos, através da palavra, Ele está convidando você e eu, vocês e eu, através da palavra, Ele está convidando, filho, eu dou mais uma chance para você me aceitar. Deus está falando hoje para nós o seguinte, olha, veja o que está acontecendo no mundo. Explosões, enchentes, vulcões acordando, terremotos, mortandades. Deus está dizendo, através da palavra, filho, eu estou voltando. Eu tremo, queridos, eu tremo só de pensar que tudo o que está acontecendo no planeta Terra é apenas o princípio das dores. Eu tremo só de pensar. Quando essas coisas começarem a acontecer, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas é apenas o princípio das dores. Queridos, se tudo o que está acontecendo hoje é apenas o princípio das dores, como a Bíblia diz, o que vai acontecer depois, queridos, é construirmos a nossa casa sobre a rocha da palavra de Deus. Hoje é o momento de nós corrermos para o nosso esconderijo. Queridos, os únicos, presta atenção, nós estamos já no final, presta atenção, os únicos podem ter sofrido por amor à palavra, podem ter sido humilhados por amor à palavra, podem ter sido zombados por amor à palavra, mas nós só podemos correr para um refúgio. Jesus apareceu para João lá no Apocalipse e disse para João, João, escreve aí. Queridos, olha o que está dizendo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Olha o que está dizendo lá. Apocalipse capítulo 3. Versículo 10. Olha o que diz. Apocalipse 3, 10 diz assim, olha. Porque você guardou a palavra do seu pastor. Você guardou a palavra do seu pai e da sua mãe. Você guardou a palavra do seu amigo. Não é isso que está dizendo em Apocalipse 3, 10, queridos. Está dizendo o seguinte... Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, não se preocupe com nada que vai acontecer no futuro. Esteja arraigada na palavra de Deus. E você não tem que temer nada. Eu não tenho que temer nada. Nós não podemos temer nada, porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha. E Jesus vai nos guardar diante de tudo que vai acontecer no planeta Terra. Ele promete para você e para mim, eu te guardarei da hora da tentação, eu te protegerei, o meu anjo estará com as asas estendidas sobre você. Por quê? Porque você guardou a palavra da minha perseverança. Você entende, queridos? Você entende? Não tema o futuro, porque Deus já está lá te esperando com os anjos. Não fique assustado, não fique assustada, não fique depressivo. Não, o que vai acontecer? Eu sou fraco. Não, diga o fraco, eu sou forte em Cristo Jesus e através da palavra. Você compreende o que eu estou dizendo para você? Queridos, é a Bíblia que está dizendo isso, não é o pastor. Queridos, o homem e a mulher verdadeiramente sábios são aqueles que sempre creem na Bíblia contra a opinião de qualquer outro homem, de qualquer outra mulher. E eu quero encerrar com 3 pedidos da palavra para você e para mim. Eu quero encerrar com 3 pedidos da palavra. 3 pedidos da palavra para você e para mim. Pastor, quais são os pedidos da palavra para nós hoje? Queridos, o primeiro pedido da palavra. Se você realmente quer levar a palavra a sério, aceite esses pedidos e passe a ser praticante da palavra e não somente ouvinte e esquecido. Por favor. A palavra agora vai te fazer 3 pedidos, para mim e para você, vai nos fazer 3 pedidos. Primeiro pedido, Filipenses capítulo 4. Primeiro pedido, Filipenses capítulo 4. Olha o que a palavra está pedindo para você e para mim, para nos preparar para os tempos difíceis que nós vamos enfrentar daqui a pouco tempo. Primeiro pedido, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que você gosta, tudo que te faz rir, tudo que te causa felicidade, alegria, assista, veja, ouça
aquilo que te faz assim, dar suspiro, pulinhos de felicidade. Ouça, porque isto é maravilhoso. É isso que está dizendo em Filipenses 4:8? É esse pedido que a palavra de Deus tem feito para você e para mim? Não. Olha o pedido. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos, se nós praticarmos esse primeiro pedido da palavra para você e para mim, a nossa vida mudará da água para o vinho. Mudará da água para o vinho. Por quê? Porque a maior parte das coisas que muitas vezes nós estamos contemplando, nós estamos vendo, não faz parte de Filipenses 4:8. Leve isso a sério. Segundo pedido da palavra. Segundo, Romanos 12:17-21, diz assim, olha o que diz Romanos 12:17-21. Não torneis a ninguém mal por mal, jamais se vingue. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. A ira é de Deus, não é sua. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, Jesus, ele disse, se você me ama de verdade, guarde os meus mandamentos. E o segundo mandamento mais importante é o quê? Ame o próximo. Ame o próximo. E o terceiro pedido da palavra, Romanos 13, versículo 10. Romanos 13:10 diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Queridos, você quer cumprir a lei? Ame como você nunca amou antes. Quem sabe Deus hoje está dando uma nova chance para alguém que quer viver de forma diferente. Quem sabe Ele está me dando a última chance hoje. Está dando para você, dizendo para você e para mim, filho, filha, com esse sermão, eu estou te dando mais uma chance. Queridos, vamos agarrar essa chance. Vamos nos tornar praticantes da palavra. Quantos, nesta noite, querem levantar as duas mãos e falarem para Deus, Senhor, me ensine a ser praticante da palavra. Senhor, me ensine a amar, porque eu não tenho esse amor que o pastor leu. Senhor, me ensine a pagar o mal com o bem. Me ensine a orar por aquelas pessoas que eu não consigo nem orar. Queridos, tem cristão que não consegue nem orar pelo seu inimigo. Quanto mais amar, você não consegue nem orar. Quantos querem levantar a mão e falar, Senhor, eu preciso dessa espécie de amor. Eu preciso dessa espécie de paciência que eu não tenho. A palavra de Deus, a tua palavra diz que eu tenho que ter. Quantos querem levantar as duas mãos e pedir isso para Deus? Eu quero. Eu estou falando para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a amar os meus inimigos, orar pelos que me perseguem, e se for preciso morrer por amor à tua palavra, me ensine e me tire o medo, me tire o pânico. Mesmo que eu tenha que sofrer, seja o que for, por causa da palavra. Eis-me aqui, Senhor. Quantos querem levantar as mãos e falar isso? Por que alguns estão levantando assim para baixo? Levante para cima. Fale para Deus, Senhor, eu quero. Muito bem, queridos, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus te agradecemos pelo estudo da tua palavra nessa noite. Pai querido, muitas coisas irão acontecer no futuro, mas nós não precisamos temer nada, porque nós corremos para o refúgio da tua palavra. Nós te suplicamos, bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor tire o nosso medo, tire o nosso pânico, para que aconteça o que acontecer, que nós estejamos do teu lado, fazendo a tua vontade e nos preparando para receber de tuas mãos a coroa da vida. Pai querido, obrigado porque o Senhor vai derramar o julgamento correto, a tua justiça, na vida de todas as pessoas que hoje desprezam a ti,
que hoje queimam a tua palavra, se não houver arrependimento, eles pagarão. Nós te suplicamos, bom Pai, faça justiça daqui a pouco tempo aos teus filhos e filhas que pereceram por causa da palavra. Pai, nos transforme completamente, para que nada e nem ninguém nos tire da tua palavra, da doutrina que aprendemos com a tua palavra. Em nome de Jesus, nos transforme pela palavra, nos dê humildade e mansidão pela palavra, nos dê o caráter de Cristo pela palavra, em nome dele. Amém, amém, amém.